Olá, tudo bem? Nós estamos iniciando mais um podcast do Centro Universitário Farias Brito e hoje tendo aqui o prazer de receber o professor Valim Menezes, ele que é o reitor do Instituto Federal do Ceará e faz um trabalho muito bonito, muito interessante, que eu quero que vocês conheçam, tanto de educação profissional, mas também de educação superior, de pesquisa, enfim. Nós vamos conversar sobre o que é o Instituto Federal no Ceará, no Brasil, e quais as possibilidades de geração de emprego e renda, de desenvolvimento que o Instituto propicia aos cearenses. Valim, um prazer enorme estar com você. Eu estava lendo um pouco sobre o Instituto Federal e vi que o Instituto está completando este ano 115 anos. Olha lá, é uma das mais antigas instituições de ensino do Brasil, né? Vamos lembrar que a USP, a universidade, é de 1934, né? Quer dizer, então o Instituto Federal vem aí do início do século XX. Também me lembrava, Valim, que há 20 anos atrás, né, 2004, o Instituto Federal tinha 3 campi no Ceará. A nossa escola técnica tradicional, escola técnica, durante décadas, o povo cearense conhece muito bem, aqui em Fortaleza, no Cedro e em Juazeiro do Norte. E hoje nós já temos 33 campi, ou seja, o Instituto Federal do Ceará está presente em todo o estado do Ceará, em todas as regiões. Então, a primeira pergunta que eu queria te fazer, já te agradecendo pela tua presença, é que você explicasse aqui para os nossos internautas, por aqueles que estão acompanhando o nosso podcast, o que é o Instituto Federal, qual é o seu objetivo, para que ele existe, enfim, qual é a sua finalidade. É muito importante que as pessoas compreendam o que é mesmo o Instituto Federal, porque ainda as pessoas lembram muito da escola técnica, né? Mas o Instituto Federal é mais amplo do que aquela escola técnica tradicional que a gente conheceu no passado. Prazer estar contigo. Bom, primeiro, muito obrigado. É um grande prazer estar sendo entrevistado pelo meu professor, porque você foi meu professor. Um dia desses. Um dia desses. Bom, primeiro, Bruno, agradecer por estar participando aqui do podcast de Farias Brito, né? O que é o Instituto Federal do Ceará? Eu vou começar definindo pelas palavras do seu criador, que foi Nilo Peçanha. Presidente, negro, algo muito difícil de se imaginar, no Brasil. Né? No Brasil, à época principalmente. Então, em 1909, quando ele criou a rede dos institutos federais, que tinha um nome que era Escola Industrial, ele criou com a seguinte frase: para os desvalidos da sorte, aqueles que não tinham a oportunidade de ter acesso a um emprego, a uma educação. Então, o Instituto Federal continua com essa mesma mística, mesmo tendo passado por vários nomes: Liceu, Escola Técnica, Cefet, hoje Instituto Federal do Ceará. Qual é a mística? O que é o Instituto Federal do Ceará? Primeiro, uma escola gratuita. As pessoas me perguntam quanto é que a gente paga para estudar no IFCE. Nada, é gratuito. É uma instituição que trabalha com muitos filhos dos trabalhadores. Cerca de 90% dos nossos estudantes, a família ganha menos de um salário mínimo. O Instituto Federal do Ceará é uma instituição de ciência, pesquisa, arte, cultura, que tem cursos técnicos de formação básica, cursos superiores, os bacharelados, as licenciaturas e as pós-graduações, mestrado e doutorado. Tem muita pesquisa, muita inovação, muita extensão. Então, as pessoas... É uma universidade? É uma universidade, mas ela também tem a pegada do ensino médio. Ela tem uma parcela de verticalização da educação que eu considero muito estratégica para um modelo de educação para um país. Você imagina, Bruno, a gente entra aos 14 anos no Instituto Federal do Ceará em um curso técnico. Você foi aluno, né? Eu fui aluno. Federal, né? Eu entrei no Instituto. A escola tão enorme, muito maior do que a minha escola, que só a piscina já me deixava encantado. Mas o menino, ele entra aos 14 anos no Instituto Federal do Ceará, no ensino médio, tem a oportunidade de cursar o ensino médio, fazer o curso técnico da área que ele achar interessante, e verticaliza.
para graduação. Ali ele já está profissionalizado, ele pode sair, ali já é um profissional. Ele pode continuar ou pode parar por ali, né? Ele continua ou para, é uma decisão dele, né? E o curso técnico tem uma mágica muito importante, é quem primeiro põe o recurso na mesa da família. Quando eu terminei o meu curso técnico, eu rapidamente consegui o meu emprego, né? Que quando a gente é muito jovem, às vezes a gente não tem a ideia do que quer, do que vai fazer. Verdade. Isso é muito natural. E aí, quando eu consegui o meu curso técnico, eu sempre digo isso. Meu primeiro salário foi para minha mãe, o segundo salário foi para minha mãe, o terceiro salário foi para minha mãe. E depois eu segui para a carreira universitária, né? E essa verticalização, Bruno, é muito estratégica, porque vou dar o meu exemplo, já que você disse que eu fui aluno. Quando eu cheguei na universidade, eu já sabia, sem modéstia, né, com os devidos filtros, eu sabia praticamente todas as disciplinas profissionalizantes. Por exemplo, eletrônica e digital, já tinha visto na escola técnica. Eletrônica e analógica, já tinha visto na escola técnica. Então, aquilo ali para mim foi muito fácil. Eu me preocupei mais com física e matemática. Mas ainda resumindo, porque essa pergunta é muito profunda. O que é o Instituto Federal do Ceará? É uma instituição que transforma a vida das pessoas. Ela oportuniza para que as pessoas sejam grandes, gigantes e modéstia à parte, pela nossa presença no interior, como as outras instituições, né, que têm expandido muito. Sim. O governador Eumano as universidades estaduais, as federais também. Né? O governador Eumano tem dado fruto também de uma política de educação anterior, né? A expansão das federais e das universidades estaduais tem oportunizado que muitos dos nossos cearenses tenham acesso à educação de qualidade, pública, gratuita e inclusiva. Isso. Vali, eu estava presente na solenidade onde o presidente Lula e o nosso ministro da Educação, para o nosso orgulho, né, cearense, ex-governador Camilo Santana, fizeram o anúncio de mais 6 campi do Instituto Federal no estado do Ceará. Inclusive 2 aqui em Fortaleza, né? Eu queria que você pudesse falar dessa expansão, quer dizer, que cursos são esses, onde serão, aqui em Fortaleza, mais 2 campi, inclusive o governo do estado do Ceará, o governador Eumano, cedeu ao Instituto Federal 2 áreas, grandes áreas, né? Para que pudesse ali se instalar 2 campi do Instituto Federal. Então, isso creio que será muito importante para os fortalezenses, para os cearenses, de uma maneira geral. Como é que foi esse processo? Por que esses 6 cursos, nesses locais? Como é que você conseguiu planejar isso? O planejamento específico desses 6 novos campi vem muito da experiência do governador Camilo, à época governador, hoje ministro, né? E também um trabalho conjunto com a Casa Civil. Os campi foram 2 em Fortaleza, um ali no São Gerardo, vai ser no São Gerardo, na antiga sede da Secretaria de Segurança Pública, e o outro ali em Messejana. Na Bezerra de Menezes ali, né? Na Bezerra de Menezes. Ali a outra, ali em Messejana, ali perto da Wall Soares, onde tem um posto também da Cavalaria. Os outros campos do interior é Cascavel, Mauriti, Campos Sales e Lavras da Mangabeira, né? Notadamente, alguém, talvez, e é natural, né, nesse processo de discussão democrática, dizer isso, por que nós vamos expandir se a gente não consolidou? Então, nessa preocupação, o ministro Camilo também tem, dentro desse processo de expansão, um processo de consolidação da rede. E essa consolidação da rede, Bruno, passa por momentos muito importantes dentro da nossa instituição, que é a construção de restaurante acadêmico, construção de bibliotecas. Para alguém que não conhece ou não vive a educação, diz, mas um restaurante acadêmico, uma biblioteca, qual é o maior desafio das instituições de ensino no Ceará? Eu digo, se eu pudesse escolher 2, eu diria alimentação e transporte. São 2 desafios. Trazer o estudante e garantir que ele tenha acesso a uma alimentação digna, porque ele possa estudar. O interior é diferente da capital. Perfeito. Né? E esses campi, quais são os cursos que vão ter nesses campi? Nós temos um programa que estuda a natureza geográfica, as especificidades geográficas da região, com visão também de futuro nacional e internacional,
Não é porque uma região tem um caráter mais agrícola que a gente vai necessariamente compor cursos na área agrícola. Eles certamente estarão presentes, mas com uma pegada tecnológica, uma pegada diferenciada, observando o que o mundo pensa e o que o mundo necessita. Esses campi, não pela dinâmica que o presidente Lula solicitou, e ele foi muito feliz nisso, numa reunião com os reitores, ele disse: eu quero que a inteligência artificial chegue também aos rincões desse país. Não é para estar só nos grandes centros. Eu quero que essa tecnologia, que a arte, que a cultura, que a saúde chegue a esses rincões. Por isso que também a expansão também na área de saúde, na área de tecnologias para a saúde, né? E recentemente, a gente sabe, né, Bruno? Não é porque o Instituto Federal do Ceará não é só tecnologia. Ele tem muita arte, tem muita cultura. Formação de professores da área de humanas, professores, né? na área de humanas. Então, ele hoje está muito, muito abrangente pela sua característica. Isso. Evali, justamente eu queria que você pudesse nos explicar melhor, porque, veja, nós vivemos hoje um acelerado processo de globalização no mundo, de revolução tecnológica. Nós vivemos uma indústria 4.0, né? Nós estamos assim já num avanço tecnológico enorme. Ao mesmo tempo, um dos grandes problemas do nosso país é a chamada juventude nem, né? Aquela que nem estuda e nem trabalha. Eu queria que você pudesse explicar como é que o Instituto Federal vê isso, quer dizer, como trazer esse jovem, que muitos estão fora da escola, fora do trabalho, ao mesmo tempo colocá-lo nesse mundo globalizado com revolução tecnológica. Agora, tive o prazer de, esse final de semana, ler que o Ceará poderá brevemente estar aí com tecnologia 5G aí na comunicação. Quer dizer, será um dos primeiros, se não o primeiro estado a ser dotado dessa condição, dessa ampliação da comunicação. Quer dizer, como é que você encara essa situação e os desafios que você tem para levar essa juventude para se profissionalizar? Porque ele pode ser um empreendedor, mas pode ser um trabalhador, não é? Como é que vocês trabalham isso? Bom, vamos lá. Eu costumo sempre dizer que nós temos, Bruno, a juventude mais capacitada, a geração mais capacitada de todas as nossas eras. Tá. Tem os neném, os que nem estudam, nem trabalham, isso é muito preocupante. Então a gente precisa fazer com que esses meninos se apaixonem pelas oportunidades que estão dadas. Perfeito. Tem muitas oportunidades, muitos cursos, muitas oportunidades de emprego, há uma carência imensa da ordem, até onde eu parei de contar esses números, de 700 mil vagas de emprego, oportunidades em tecnologia. Mas, Bruno, tem algo que me preocupa antes disso, sabe? O menino termina um curso. Vou voltar na minha jovialidade, você vai voltar na minha jovialidade. Quando eu terminei o meu curso técnico, a minha primeira pergunta é: o que é que eu vou fazer? Será que eu estou capaz de exercer a minha profissão? Mas a minha geração era diferente. A empresa ia lá na minha instituição, pegava os alunos e empregava. Hoje é uma competitividade e o mundo exige que o jovem tenha outras habilidades além da habilidade técnica. Perfeito. A habilidade de um idioma, a habilidade de se relacionar com as pessoas. E também não adianta você ter o seu diploma e não ter a oportunidade. Então, um desafio do nem estuda nem trabalha é como a gente gera essas oportunidades. E o governo do estado abriu um leque importantíssimo na área da tecnologia, com 5G, com IoT, com inteligência artificial, com segurança cibernética, com as questões relacionadas à transição energética, com as questões relacionadas à transformação digital, com as questões integradas de tudo isso com a arte, a cultura, perfeito, porque isso envolve toda uma estratégia também de apropriação do povo cearense. O governador Eumano, numa entrevista recente, eu adorei, ele disse assim, viu uma frase, o Ceará do futuro, e ele completou, para os cearenses. Okay. Então, essa frase para os cearenses muito importante. É muito importante porque demonstra preocupação com as pessoas. Agora, a questão do nem estuda, você tem que fazer com que esse menino se apaixone. A gente não pode ter a mesma educação que era, não que isso não seja importante,
lousa e giz. Perfeito. Né? O lousa e giz é um modelo para você valorizar o legado, mas depois você tem que associar outras tecnologias educacionais, né? Outras metodologias educacionais. Não é porque você é físico, por exemplo, eu sou físico, que você não pode fazer uma integração com o mundo das letras. Perfeito. E vice-versa. Perfeito. Né? Como é que a gente traz isso? Bruno, a gente tem um grande desafio, olha, apaixonar o estudante. As escolas técnicas profissionalizantes do Estado, eu acho que deve ter umas 137, eu não tenho muito ideia desse número. Imagina se a gente integra essa rede, Bruno, com a rede dos institutos federais. Nós não somos concorrentes. Nós somos .gov. Tá. Integrar isso com os institutos. Você integra isso também com as universidades, porque quando o menino chega no momento, o meu filho diz, papai, o que é que eu vou fazer? Aí diz, meu filho, o que é que você gosta de fazer? Eu gosto de mexer em computador, mas eu não sei se isso dá dinheiro. Olha esse papo acontece todo dia com as famílias. Sim. E aí você não pode desintegrar isso do ensino infantil e fundamental. Perfeito. Nós temos vários makers ao longo do Estado. O que é um maker? Maker é uma sala onde a meninada mexe, quebra, bole, como se diz aqui no Ceará. Tá. Rapaz, vamos pegar aqui esse chiclete, é o tipo MacGyver, pegar o chiclete, esse pedaço de madeira e vamos fazer um robozinho. E a meninada faz. Isso encanta. Tá. Eu sei que eu estou falando muito, Bruno, mas eu sou professor. Não, mas também, é isso viu? mesmo, perfeito. Eu vou dar um outro exemplo meu. Quando eu tinha 7 anos no Baturité, o Elmano vai lembrar dessa rua 15 de novembro, que ela é de lá, eu saí da minha casa e vi um técnico da... Acho que era Teleceará, ou era, sei lá, outro nome, né? Porque muda, né? Muda. Descascando fios. Eu achei aquilo ali tão lindo que não saiu da minha mente. E eu disse para o meu irmão mais velho, disse, eu quero trabalhar com isso aí. Devia ter 8 anos, 7 anos depois, eu estava entrando na escola técnica, no curso de telecomunicações, que era o curso que mexia com aquilo. Então, isso no imaginário das crianças fica, permanece, muda. E é essa questão que a gente precisa fazer, a conexão do ensino infantil com o ensino médio, com o ensino superior. E aí a gente abre esse leque para o empreendedorismo. Porque o cearense é um empreendedor nato. Tá. Ele já nasce com isso no sangue. Tá. E para a oportunidade de trabalho no seguinte sentido. Não adianta você trazer as indústrias que não vão empregar os cearenses. Isso. Olha a frase do Elmano. Isso. Para os cearenses. Eu vi agora recentemente alguém lá do Complexo Industrial Portuário do PCM, um hub, né, de desenvolvimento do Estado. Inclusive, vocês estão lá no PCM. Nós temos um campus lá. E a informação que me deram é o seguinte, não sei se é totalmente verdadeira, mas que boa parte dos empregos, alguém falou metade dos empregos do Complexo Industrial Portuário do PCM, me parece que lá já tem 70 empresas, essa mão de obra está vindo de fora, boa parte dela. E aí eu acho que é exatamente isso que o governador Elmano está percebendo. Quer dizer, nós temos que gerar emprego no Ceará, mas emprego de qualidade, emprego que tenha um bom rendimento razoável, né? No nível técnico, no nível superior. Claro, tem que se preocupar com a formação de uma maneira geral. É isso que vocês pensam? Assim, quer dizer, essa estratégia do PSEM, qual é a estratégia? Nós temos lá, o Brasil é o país de maior diversidade energética no mundo. Não tem nenhum lugar do mundo que tenha as possibilidades energéticas que o Brasil tem. O Ceará aí está despontando numa liderança forte no hidrogênio verde, energia solar, fotovoltaica, energia eólica. Quer dizer, o Instituto Federal está preparando essa juventude para essas oportunidades? Também. Tá. Também. Pegar o caso do PSEM. Quando nós nos instalamos lá, né, nós formamos algo em torno de 3.500 jovens. Foram todos amplamente absorvidos pela indústria. E isso vem em sequência. Tá. E nessa sequência de dar oportunidade ao cearense, como você fala, querido Bruno, você pega lá, você tem uma pessoa de 40 anos, 45, 50 anos, que tem uma habilidade, sim, não tem um diploma. Nós, o Instituto Federal do Ceará, chamamos essas pessoas, vamos reconhecer os saberes dessas pessoas, vamos oportunizar que ele tenha acesso a novos ciclos formativos com o olhar da empresa. Olha, eu prefiro um profissional nessa área, dessa formação,
para este serviço afim. Mas nós não vamos criar seres robôs. Sim. Nós vamos dar a essa pessoa formação de empreendedorismo para que ele possa também montar os seus negócios. Perfeito. Então, essa formação ela acontece, mas não acontece só no PECEM. Essa é a mágica dessa rede imensa educacional dos institutos, das universidades estaduais, das universidades federais no Estado, é que você interioriza isso. Você coloca isso, no caso do Instituto Federal do Ceará, no Mirim, no Crato, mesmo que não tenha um camp CEDO. lá, ele pode estar presente. Sim, nesses cantos que eu lhe falei, a gente tem um campus. Tá. Né? Mas a gente dá a mesma formação em energia, em transformação digital, em arte, cultura, humanas, etc, etc. Okay. Agora, Vauli, e onde não tem um campus? A gente chega também através da educação à distância, do Centro de Referência em Educação à Distância. Ah, mas é tudo à distância? Não. Tem a parte híbrida, isso é híbrido também dentro dos nossos campos. A gente tem curso de formação inicial e continuada que a gente trabalha uma ação mais estratégica para uma empresa, para o governo. E essa proximidade com o mercado deu ao IFCE o nosso polo de inovação na rede federal, que é o polo de inovação mais intenso e potente do Brasil. Nós ocupamos o primeiro lugar, olha o cearense como é danado, em inovação no Brasil. Nós temos no Instituto Federal do Ceará o maior número de registros de software do Brasil. E demonstra a pujança do interior. O menino que está lá no interior, ele pega aquela oportunidade como sendo a oportunidade de vida. Perfeito. Como nós no passado pegamos. Perfeito. Exatamente. Era isso que eu queria compreender bem. O Instituto Federal, ele oferece, ao mesmo tempo que tem o ensino médio, o chamado ensino técnico, a educação técnica, né? Tem o tecnológico, tem um superior, pós-graduação, como você falou, mestrado, doutorado, mas depende da demanda. O empresário ou o governo pode demandar, olha, estamos precisando ali em Boa Viagem, e no Tauá, ou lá no Mirim, no nós estamos precisando de profissionais para essa área. A demanda pode chegar a vocês e vocês preparam um curso de acordo com aquela demanda local, é isso? É isso. Essa demanda deve chegar, necessariamente. Tá. E se não chegar, nós vamos buscar. Pronto, eu vi semana passada, Vali, o governador Elmano anunciou 18, salvo engano, 18 mil vagas em educação à distância. Como é que vocês trabalham a educação à distância? Há um centro de referência? Como é que vocês trabalham? É com os professores da graduação, do curso técnico? Como é que isso é organizado? Bom, essas 18 mil vagas fruto do trabalho de outros reitores, né? Que, na verdade, outras universidades também estão presentes. Outras universidades também estão presentes. O professor Idelbrando da UES foi basicamente quem liderou esse processo. Aí eu quero agradecer o meu amigo de Canidé, né, que eu sempre falo. O que é o centro? Nós temos um centro de referência em educação à distância. Tá. Esse centro de referência é coordenado pelo professor Igor Paim. Tá. O Igor Paim é um professor que fez várias imersões na Finlândia, na Coreia, em outros grandes centros educacionais. Dentro do Centro de Referência em Educação à Distância, que fica na reitoria, cada campus nosso, ligado a esse centro de referência, tem um núcleo de educação à distância. Então, nós vamos ainda montar estruturas de educação nesses campi. Nós estamos agora conquistando uma rádio, uma frequência de rádio, e eu solicitei outros 5 canais de TV para intensificar essa área de educação à distância. Então, nós utilizamos na educação à distância metodologias ágeis e técnicas chamadas CBL, que são técnicas baseadas em desafios, em problemáticas, né? E a educação à distância ela tem a sua parcela EAD e a sua parcela presencial. Isso aí vai variar de curso para curso, né? Nessa mesma perspectiva, nós temos na educação à distância os cursos técnicos. Por exemplo, nós temos um curso técnico em inteligência artificial que roda em alguns campi. Cursos técnicos na área de hotelaria que roda em alguns campi. Tá. E aí, depois essas pessoas vêm fazer as suas imersões, né? A sua prática dentro dos nossos campi. Perfeito. Basicamente, esse é o modelo que a gente funciona. Né? Perfeito. Nós agora lançamos pelo Centro de Referência em Educação à Distância um programa chamado Super Enem, onde tem colegas nossos, professores, entre eles, por exemplo, a Rita C. Azevedo, que é uma grande professora na área de redação.
Então, a gente consegue hoje, com as tecnologias que temos dentro do Instituto, avaliar e ler todas as redações dos estudantes e, inclusive, apontar onde eles devem melhorar, né? Nós vamos agora refazer esse programa. E agora o bacana, todo ele é tradução e intérprete de Libras. Porque, Bruno, nós abrimos a nossa casa para as pessoas que têm deficiência ou necessidades específicas. Perfeito. E o mundo do trabalho precisa dessas pessoas trabalhando. Sim. E aí nós formamos também para as empresas, isso é muito estratégico, porque as empresas não conseguem ter elas esse têm capital, que ter um percentual, ocupar os 5%, e aí a gente pessoas com forma deficiência. essas empresas como eles querem. Por exemplo, uma grande empresa que vai implantar 5G aí, que é um grande amigo nosso, que saiu da roça e montou um império, demonstra que não é porque você é do interior, porque você é um homem simples, que você não pode chegar lá. Isso. Né? Eu mesmo cheguei no canto que eu jamais me imaginava, e você da mesma forma. Sim, a gente foi conquistando e portas foram sendo abertas. É isso que a juventude do neném precisa ter, essa esperança. Por que ele não estuda? Porque às vezes ele não vê no estudo a atração ou o tempo, porque jovem tem pressa para receber o seu dinheirinho, para levar sua namorada ao cinema, para poder comprar o seu carro, para ter uma dignidade. Perfeito. Vali, você tocou num ponto que eu considero muito importante. O governador Elmano de Freitas está anunciando que até o final do seu governo, portanto 2026, todas as escolas de ensino médio do Ceará serão de tempo integral. São mais de 700 escolas. Você colocou muito bem. Nós temos aí uma boa quantidade percentual já de escolas de ensino médio, que também são escolas profissionais, não é? Que o aluno termina o ensino médio, mas ele já sai ali também um profissional. Quer dizer, se todas as escolas de ensino médio públicas, e aí eu estou falando aqui de em torno de 85% para 90% da rede de ensino médio. Olha lá, a rede de ensino médio no Ceará ela é pública. Você deve ter aí no máximo aí 10% de escolas privadas, escolas particulares. Então, como pode se integrar mais a rede do Estado, essas mais de 700 escolas? Nós temos o sistema Centec, não é? Os CVTs, que é algo muito interessante também, e, ao mesmo tempo, o Instituto Federal. Como é que a gente integra isso e essa rede se amplia para que a gente possa efetivamente colocar para todos os jovens em idade escolar, não é, essa possibilidade? Olha o sorrisão aqui. Ó. Bruna, nós estamos em um momento tão especial que eu digo, não há concorrência. Uhum. O reitor do IFCE quer, o presidente do Centec, a Cris Lucena, quer, o nosso governador quer, o nosso ministro quer, o nosso presidente quer. E a gente precisa fazer essa associação, porque quando se pensa em ensino em tempo integral, vamos pensar aqui no primeiro mote, a infraestrutura, que as pessoas pensam. As escolas vão ter infraestrutura para isso? Porque aquele aluno, uma escola que tem, por exemplo, 100 alunos, ela vai passar a ter 300 alunos, uma conta assim bem básica, porque 100 de manhã, 100 de tarde, 100 de noite, essa turma vai ficar em tempo integral. Então, a gente precisa construir infraestrutura, mas não vamos ter recurso suficiente para isso. Uhum. No entanto, nós não podemos perder essa pegada, porque a gente pode utilizar educação à distância, pode utilizar modelos de compartilhamento de infraestrutura. A gente precisa avançar nessa questão de, por exemplo, as próprias empresas se abrirem para receber esses estudantes dentro da sua empresa no ciclo de formação. Nós lançamos agora um programa chamado Embarcatec, onde vamos capacitar 6 mil jovens, e parte desses 6 mil jovens vão para dentro da indústria receber uma bolsa de R$ 3.500 para resolver um problema da indústria. Ou seja, isso é escola em tempo integral. Perfeito. E nessa mesma pegada, dessa integração entre as redes para o ensino em tempo integral, aí a gente apaixona o estudante, porque ele leva, no caso, falo das famílias pobres, que boa parte estão pobres no sentido, viu, pessoal, do acesso à economia tradicional, mas ricos do seu desejo de mudar de vida, de transformar de vida. E aí você coloca, como diz o presidente Lula, a comida na mesa. Isso faz diferença. Quantos nossos estudantes não vão para a nossa escola para se alimentar? Quantos?
é um pedido aqui aos prefeitos que tenham a sensibilidade de dizer e trazer para si a ação de... Sabe, Bruno, eu já ouvi prefeito, e eu não posso me furtar de dizer isso aqui. Sim. Não, eu não vou levar o aluno do Instituto Federal do Ceará, nem da Universidade XYZ, porque eles não são alunos do município. Poxa, o cara é aluno do Ceará. Pô. Então tem que ter essa acessibilidade para levar esses alunos para as universidades. Eu entendo que a lei tem, que é uma obrigação do município tal, do estado tal, mas a gente precisa quebrar também essa barreira. Sim. Eu sempre digo... Em prol do município. Isso vai voltar para o município. O menino volta. Renda, emprego. Eu não estou aqui acusando ou simplesmente reclamando. Estou me colocando à disposição também para ajudar. Porque na hora que você pega um menino do seu município, que é aluno da rede dos institutos federais ou das outras instituições, e esse menino começa a ter uma oportunidade, ele volta para a sua terra. Ninguém quer sair da sua terra. Ninguém quer sair. Eu saí do meu Baturité porque não tinha oportunidade de ensino. Hoje tem muitas. Isso. Hoje tem muitas. Voltando a você, o ensino em tempo integral usa toda essa rede de educação que a gente tem. A gente tem, às vezes, horários no Instituto que os nossos laboratórios, as nossas salas não estão sendo ocupados. Estado, município, use. Né? Isso já está acontecendo, Vali? Já, o Cedro. Nós lançamos um programa piloto com o governador, que era o aluno está na escola do Estado e no tempo livre vai lá para o IFCE. O Cedro, nós lançamos esse piloto lá no Cedro. Né? O professor Gleice, que é o diretor do Cedro, comprou essa ideia e está funcionando. Imagina se a gente replica isso. Logicamente que tem as questões que a gente sempre precisa planejar para. Claro. Me permita só um minuto. Claro, fica à vontade. Olha, Bruno, algumas pessoas às vezes podem pensar, pô, mas como é que nós vamos expandir a rede em tempo integral, a rede dos institutos federais, das universidades, se a gente não consolidou ainda? As pessoas pensam muito em infraestrutura. É importante, mas a fome e a educação têm pressa. Olha o neném. Por que ele é neném? Porque a gente não conseguiu chegar lá. Perfeito. E a gente precisa rapidamente chegar lá. E não existe voo solo. A gente precisa fazer isso junto. E não é palavra ou política ou politicagem. Sim. É a ação de um educador como eu. Sim. Eu tive a minha vida transformada, graças a Deus, pela educação. Eu tinha duas escolhas. Ou ia para o lado negro da força, brincar lá com Darth Vader, ou eu iria aqui para a educação. Graças a Deus eu tive bons professores, dentre eles você, que dava aula em escola pública de graça. Isso. Foi seu aluno lá. Isso. E depois outros muitos seguiram esse passo. O Vali, eu queria, agora estamos aqui concluindo a nossa conversa, o nosso debate, eu queria que você colocasse aí o Instituto Federal do futuro. Quer dizer, como é que você imagina daqui para frente? Né, nós conversamos um pouco sobre isso, mas quais são os teus projetos? Assim, se tivesse dizer, bom, queremos chegar num ponto X, esse aqui é o ponto ideal. Onde é que você imagina isso no futuro? Bom, vamos lá. Primeiro, uma instituição ter 115 anos, e nós vamos fazer 115 anos em 23 de setembro, isso é um grande marco. Eu quero que essa instituição, da qual eu sou filho e boa parte da minha família também, tenha outros 115 anos. Qual é a visão de futuro? A gente não pode simplesmente deixar o mundo passar à nossa frente. As pessoas hoje... eu penso muito no jovem, na angústia do coração do jovem. Ele diz, como é que eu vou aprender inteligência artificial? Como é que eu vou aprender isso? Como é que eu vou aprender aquilo? O mundo está se transformando tão rápido. E eu vou dizer para os jovens, calma, calma, calma. Essa é a primeira leitura que você tem que fazer. Acalma o teu coração, porque tu vai encontrar o teu caminho. Porque se você entrar na pressa do mundo, você vai ser atropelado. O mundo tem outros projetos. Você deve ter o seu projeto. Qual é o projeto do Instituto Federal do Ceará? Primeiro, sabe, Bruno, é ser reconhecido como uma instituição de excelência, como as outras também são. Mas, Vali, não é? Olha,
Mas a gente precisa chegar lá na ponta, chegar no Bom Jardim, chegar ali nos bairros mais simples, porque é lá onde estão as pessoas que vão transformar a economia desse estado. Não estou querendo dizer que aqueles que tiveram acesso aos recursos também não são. Precisamos nos aproximar da indústria, do comércio. Esse ciclo tem que ser um ciclo de retroalimentação e não de concorrência. Perfeito. E não de concorrência. Como é que você vê o Instituto Federal do Ceará? Eu vejo o Instituto Federal do Ceará como uma instituição que pensa no futuro, que está apta, aí eu vou usar uma palavra, a concorrer com as maiores instituições internacionais, porque o que nós faremos e fazemos aqui no Ceará não é só para o Ceará, não é só para o Brasil, tem que pensar a visão de futuro internacional. O que a gente produz, se a gente produz esse copo aqui, esse copo tem que virar um produto de mercado para o mundo. Se a gente faz um projeto de arte, de cultura, de teatro, a gente tem que fazer o que nós vamos lançar, o IFCE Flix, porque nós temos muita cultura também para ser apresentada, vivida e, por que não, vendida como um produto, como fazem os coreanos, os americanos, os indianos, etc, etc, etc. O IFCE não é só uma casa de tecnologia. O IFCE é uma casa de arte, de cultura, de sentimento, de pessoas e tecnologia. E vou terminar com uma frase que eu fiquei muito feliz com a frase de Eumano. O IFCE é também para os cearenses. Ele não é exclusivamente para formar pessoas. Ele é para transformar a vida de pessoas. Como transformou a minha e a da minha família, Bruno. Perfeito. Quero aqui agradecer ao professor Vali. Eu sempre digo que coloco no meu currículo que fui professor do professor Vali, reitor do Instituto Federal. Fui professor do meu querido amigo Idelbrando, reitor da Universidade Estadual, e meu querido amigo professor Custódio, reitor da Universidade Federal do Ceará. O bom de ser professor é isso, né? Porque a gente se realiza com a nossa vida e com os ex-alunos. E com os alunos a gente fez, puxa, que bom que eu dei alguma contribuição para este rapaz e hoje aí ele brilhando na sociedade. Isso é muito bom. Não tem preço, não é não? Tem não. Vamos formar a tríade parnasiana. Eu quero ser Olavo Bilac dessa tríade. Grande abraço. E dessa maneira a gente aqui encerra o nosso podcast do Centro Universitário Farias Brito e na próxima semana voltaremos com outro assunto de relevância para o Ceará e para o Brasil. Boa semana para vocês. Um abraço.